Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos analisar uma pregação que foi realizada na CCB no dia 26/5, que foi domingo, foi no culto online. O pregador foi Aparecido do Pará, né, um ancião do Pará, e o texto que foi lido foi Mateus 14, verso 22. E nós vamos analisar apenas um trecho da pregação, mas você consegue acessar a pregação inteira, no YouTube, tá. Mas eu separei uma parte, porque é uma parte que eu quero chamar a atenção de vocês, né, e que me chamou a atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês, né, nesse pedaço de pregação. Mas antes, aproveitando, se você acompanha o meu canal e ainda não é inscrito, faça sua inscrição para você acompanhar os próximos vídeos. Nós fazemos estudos bíblicos, tá bom? Estamos fazendo aos sábados de manhã, às 10 horas da manhã. Também nós fazemos outras lives, por exemplo, no dia 6, é só confirmar aqui, no dia 6 não, perdão, vai ser no dia 2. Dia 2 vou fazer uma live com o Samuel, ex-CCB, e ele vai contar seu testemunho de conversão. E também toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, se você não é inscrito, faça sua inscrição. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe e deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Então vamos lá, nós vamos analisar essa pregação que foi realizada na CCB. É a mensagem que eu deixo para todos que me seguem, para os meus inscritos, que vocês sejam bereanos, sempre examinem as escrituras. Pedro ele fala para não crermos em qualquer espírito. Nós temos que ter discernimento para conseguir distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Então, os bereanos, eles analisavam, eles examinavam as escrituras para ver se o que o Paulo pregava era isso mesmo. E olha que nós não estamos falando de nenhum pregador contemporâneo, ou de mim, ou de qualquer outro pregador, nós estamos falando de Paulo, o maior pregador, teólogo, evangelista de todos os tempos. Mas os bereanos examinavam as escrituras. E Paulo os considerou nobres. Então nós temos que ser que nem bereanos. Então nós vamos fazer aqui um trabalho de bereano, tá bom? Aqui não é para menosprezar, humilhar, não. É para analisar se essa pregação ela é bíblica, se o que ele defendeu é bíblico. Em resumo, né, uma introdução. O que ele pregou aqui nesse trecho dessa pregação, tá? Porque o que acontece? Vocês têm que entender, quem não conhece a CCB, eles acreditam na revelação ali na hora. Eles não acreditam em estudo bíblico, eles criticam as outras igrejas, outros pregadores, porque estudam a Bíblia, porque preparam o sermão, eles falam que lá o pão é quentinho e na hora. E o que acontece? Devido a isso, a maioria não estuda a Bíblia. Aí sobe lá no púlpito e prega qualquer coisa, porque se você não estuda a Bíblia, se você não prega a palavra de Deus, você acaba pregando heresias, né? E então, eles acreditam nessa revelação na hora. Então, só para dar um contexto para você. Então, para dando uma introdução, o que ele defende aqui? O que ele prega aqui? Não sei se é isso que ele defende, mas é o que ele pregou, tá? O que ele pregou. Que Satanás é a segunda pessoa de Deus, que foi a segunda pessoa de Deus, que Jesus ele estava escondido nas entranhas de Deus. Ele também fala que houve uma conversa com Satanás, que Deus ia destruir a terra. Então, essa é uma introdução do que ele falou na pregação. Gente, essa foi a pregação na CCB, num culto online no Brás, a sede, para milhares e milhares de pessoas, né, que vão assistir o culto online ao vivo. A CCB hoje conta com mais de 4 milhões de membros. Então, essa é a pregação de um ancião realizada no Brás. Vamos lá. Tô aqui, ó, num canal de CCBano mesmo, tá? Cultos CCB online. Você pode ouvir a pregação inteira nesse canal. Eu vou analisar a partir do minuto 20. O Senhor elegeu lá um anjo, irmão, no céu, chamou ele pelo nome, e ele apresentou, e disse: luta,
com aquele anjo de luz, que não vamos entrar nesse mistério, que ele, né, quando o Senhor teve uma conversa no céu, lá pelas profecias, dá de entender, e ele teve uma conversa, vou acabar tudo, vou destruir tudo. Ele tem a cidade lá no céu, para ser habitada por seus filhos aqui. Bem, vou destruir tudo, essa humanidade. Mas as entranhas dele falou com ele, porque ele era só o verbo, ele era o verbo. Antes de nós entrarmos aqui nessa parte, eu dividi essa pregação em 6 partes, 7 partes, na verdade, 7 partes. Então, conforme a gente vai ouvindo, a gente vai analisando, tá bom? Então, vamos pegar essa primeira parte. Essa é a primeira parte que eu analisei da pregação. Que ele afirma, né, que, houve uma eleição e uma conversa, né, que houve uma eleição e uma conversa de Deus com Satanás, o anjo de luz, né, ele fala: "O Senhor elegeu um anjo lá no céu". Engraçado que eles, fizeram uma carta contra a reforma, calvinismo, né, agora aí aqui tá falando: "O Senhor elegeu o anjo lá no céu, chamou ele pelo nome e ele, se apresentou e disse: 'Luta'", né, fala: "Luta". Mas aquele anjo de luz, quando o Senhor teve uma conversa no céu, onde ele disse, né: "Vou acabar com tudo, vou destruir todo", né. Agora fica uma pergunta de Bereano. Ó, Bereano tem que refletir. Beleza, qual que é o texto bíblico? Qual que é o texto bíblico, ou onde fala que Deus conversa com um anjo dizendo que vai destruir tudo? Vamos procurar, né. E para infelicidade não existe esse texto, não existe esse texto na Bíblia. E alguém vai dizer: "Nossa, mas não, é revelação, Deus revelou ali na hora para o ancião". Não, Deus revelou, nós cremos na revelação, é algo que não está na Bíblia, mas Deus revelou. Tá, você vai acreditar, assim, cegamente. Então Deus ele revelou algo para o ancião, que ele não revelou para os profetas, e não revelou para os apóstolos, e não revelou durante 2000 anos de história da igreja. Foi revelar agora, em 2024, no culto online, dia 26 de maio, no Brás. Você vai acreditar, né? Parabéns. E Pedro fala: "Ó, não creiais em todos os espíritos", né? 2 ou mais profetizem e os demais julguem. A Bíblia mostra que os bereanos examinavam as escrituras, mas você vai falar: "Não, foi revelação, eu creio nos dons, creio nas revelação, não está na Bíblia, mas foi revelado". Parabéns. Vai ser uma presa fácil para o anticristo, que vai fazer sinais e maravilhas, né. Então, as escrituras é a revelação especial de Deus para nós. Deus deixou escrito a sua vontade, ele se apresentou nas escrituras. Então, quando nós ouvimos essas coisas, essas pregações, nós devemos ir para a Bíblia. E o problema dessa pregação é que a Bíblia ela não menciona nenhum tipo de eleição, ou que Deus elegeu um anjo chamado Luz, Satanás, né, para uma luta, ou que teve uma conversa específica sobre a destruição, né. E E na Bíblia, Satanás ele é descrito como um anjo que se rebelou contra Deus, mas não há nenhum registro, bíblico que narre uma conversa de Deus dizendo que destruiria tudo. Vamos ler o texto de Isaías, você pode abrir a sua Bíblia aí, Isaías 14, versículo 12 ao versículo 15, tá? 14, versículo 12 ao versículo 15. Espera aí, Isaías 14. Tá escrito assim, ó: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu direi ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, dos mais profundo do abismo, nos mais profundo do abismo. Até aqui, que eu queria ler para vocês. Agora vamos ler em paralelo Ezequiel 28. Abrem na sua Bíblia. Vamos lá, Bereanos, abrem a Bíblia aí. Ezequiel 28. Nós vamos ler no versículo 12 ao 17. Lá, Ezequiel 28, 12 ao 17. Está escrito assim, ó, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse texto, né, e nós vamos fazer um outro paralelo com o Apocalipse, tá? Um trabalho que nós vamos fazer aqui, nesse vídeo, é um trabalho de Bereano, vamos examinar os textos. Ezequiel 28, né, esse texto que nós acabamos de ler, é uma das passagens mais debatidas quando se trata da sua aplicação e interpretação. Está falando do rei de Tiro? Ou está falando de Satanás? Ou está falando de ambos? Então, vamos ver primeiro o contexto histórico. Né? A gente já viu o contexto histórico e vamos ver o contexto literário. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, ele está profetizando contra o príncipe rei e o rei de Tiro. Ponto. Tá? A cidade de Tiro era uma cidade conhecida pelo seu comércio, pela sua riqueza, e seu governante, ele era extremamente arrogante, soberbo, ao ponto de se exaltar como se fosse um deus, como nós vemos aqui em Ezequiel 28, no Ezequiel 28, versículo 2, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 10, claramente se refere ao príncipe de Tiro, um governante humano, de um governo humano, né, que se exalta como Deus. Mas a partir do versículo 11, preste atenção, o texto parece mudar de tom, porque passa a usar uma linguagem que vai além de um mero governante humano. Entendeu? No versículo 13, fala assim, ó, estivesse no Éden, jardim de Deus. Aí a pergunta fica, o rei de Tiro esteve no jardim de Éden? Nunca esteve no jardim de Éden. Então o texto está sugerindo que essa descrição pode se referir a uma figura mais antiga, porque Éden é antes do rei de Tiro, e cósmica, porque o rei de Tiro não entrou no Éden, e o rei de Tiro é um humano. Então, uma figura cósmica, que possivelmente é Satanás. Aí no versículo 14, tu eras o querubim, ungido para cobrir. Então a descrição de um querubim é normalmente associada a seres angelicais e não a governantes humanos. Aí no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Descreve uma descrição perfeita que depois se corrompeu, o que pode ser interpretado que é Satanás, que foi feito perfeito antes de sua queda. Então, sim, muitos estudiosos, né, e teólogos acreditam que essa passagem possui uma dupla referência, está se referindo tanto ao rei de Tiro como a Satanás. Na interpretação, né, assim, histórica, né, vamos falar assim, na questão histórica, refere-se ao rei de Tiro, que aí fala da arrogância dele, fala da, né, da soberba, da queda,
Aí, simbolicamente, né, tipologicamente, refere-se a Satanás, usando a figura de Tiro, para descrever a queda de um ser criado perfeito que se tornou corrupto, tá? Aí vamos comparar, né, com Isaías 14, 12 e 15. Semelhante ao lamento sobre o rei de Tiro, Isaías, ele descreve a queda, né, da estrela da manhã, filho da alva, que foi traduzido na Vulgata como Lúcifer. A linguagem utilizada aqui também sugere uma referência a uma figura mais elevada que um mero governante humano, tá? A linguagem que ele usa aqui é muito mais que um mero humano. E a Bíblia frequentemente usa governantes terrenos como figuras que representam realidades espirituais. Por exemplo, Faraó. Faraó, em Êxodo, representa um tipo de opressor maligno. Agora vamos fazer um paralelo com Apocalipse 12, 7 e 9, tá? Depois você pode ler na sua Bíblia, que descreve uma batalha no céu e a expulsão do grande dragão, a antiga serpente, que era chamado Diabo, Satanás, que depois, que pode, né, ser relacionada com a queda descrita em Ezequiel 28. Então, a passagem de Ezequiel 28 parece referir tanto ao rei de Tiro quanto a Satanás, usando o rei como um tipo, um símbolo para descrever a queda do anjo rebelde, tá? E a linguagem, né, exaltada e cósmica, né, vai além da experiência de um governante humano. Então aponta para a queda de um ser angelical, tá? Criado perfeito, que depois se corrompeu, tá bom? Falando tudo isso, isso é o que nós temos de referência a Satanás, a essa rebelião, essa queda. É isso que nós temos de referência. Agora, uma conversa com Satanás, uma eleição que Deus elegeu Satanás, nós não encontramos na Bíblia, tá bom? Agora, vamos para a segunda parte, né, da pregação. Aí vai falar assim que Deus conversou com Satanás, que vai destruir tudo. Aí agora ele vai falar que Jesus, nas entranhas de Deus, conversa com Deus, ó. Ação, eu faço, tu faz, ele faz, eu pego. Ele era só ação. E aquele anjo de luz, que era a segunda pessoa depois de Deus, ele via quando Deus, ele tinha só aquele único filho, e ele guardava ele, escondia. Quem Deus esconde, irmão, está escondido, ninguém acha. O Senhor vai esconder alguém do teu inimigo. Estão aí te procurando pelas internet, por todo canto, mas Deus te diz, está escondido. Aleluia. Tem que ter uma profetada, né? Para fazer o povo subir, né? Deus vai te esconder, né? Mas vamos lá, vamos analisar a pregação. Ele falou, né, que Jesus é apenas um verbo. Ele falou assim, ó, até anotei aqui, ó, porque ele era só o verbo, ele era só o verbo. Beleza. Aí a pergunta, né, que ele mesmo faz, o que que é verbo? Aí ele define o que que ele está falando, o que que ele quer dizer. Que verbo é ação. Aí dá exemplos ainda. Eu faço, tu faz, ele faz. Aí ele fala, e ele, Jesus, era só ação. Aí fica a pergunta, de quem o ancião está falando? De Jesus? Eu acredito que não. A não ser que ele tenha uma outra Bíblia, né? Então, a gente vai ver agora quem é Jesus nos textos bíblicos. Irmãos, isso é grave. Eles não conhecem Jesus, eles não conseguem apresentar Jesus para a igreja. Ainda tem quem defenda que eles pregam o evangelho, que é a igreja que mais segue a Bíblia, que as pregações são bíblicas, né? Mas eles não conseguem apresentar a pessoa de Jesus, tá? E ainda ele menciona, né, depois que Jesus conversa, né, fala, né, que vai resgatar um povo especial de boas obras, e a gente vai analisar isso, né, se existe ou existiu um povo especial de boas obras, nós vamos analisar, mas o foco aqui agora é Jesus como apenas um verbo, uma ação, né, como tu és, né, sabe, conjugação verbal, Jesus é isso, ó, eu faço, tu faz, ele faz.
Qual que é o problema dessa pregação, irmãos? É que ele reduz Jesus a um verbo como sendo só ação. É uma compreensão inadequada da doutrina da Trindade e da encarnação. O termo verbo que aparece em João capítulo 1 é logos, sabedoria. Então, teologicamente, essa palavra é muito mais rica, referindo-se à segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, que é Jesus, que é plenamente Deus. Vamos ler aí, ó, João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vai aí na sua Bíblia aí. João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Espera aí, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, igreja. Capítulo 1, verso 1, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João deixa claro que e João defende a divindade de Jesus, ele deixa claro que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como está aqui no versículo 14, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito Pai. Jesus não é apenas uma ação, irmãos. Não é apenas um verbo, eu faço, tu faz, ele faz. Mas é a expressão completa e pessoal de Deus. A Bíblia, ela mostra Jesus como divino, Deus. Certo? Agora, sobre o povo especial, né? Povo zeloso de boas obras, né? A Bíblia fala sobre um povo especial, dedicado, boas obras. Só que quando ele fala isso, quem conhece o linguajar da CCB sabe que ele está falando da CCB. Ele não está falando da Igreja Universal e Invisível, ele está falando da CCB, tá? Quem conhece o linguajar da CCB, tá bom? Mas, tudo bem, vamos lá. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi escolhido como povo de Deus. Deus escolheu Israel para ser um povo santo, dedicado, para refletir, né, o caráter de Deus através das suas obras. Eles foram escolhidos como os embaixadores, como um povo para remir os outros povos. Falharam. Aí no Novo Testamento, os cristãos são descritos como o novo povo de Deus, né, que foram purificados, né, e dedicados, né, às boas obras por meio de Jesus. E nós podemos ver isso em Tito 2, versículo 14, tá? E aí, os crentes são chamados a viver de maneira santa e praticar boas obras como consequência da fé. E depois eu vou dizer onde eu quero chegar com isso, tá? Ele falou, né, um povo zeloso, boas obras, certo? A Bíblia fala sobre isso, né? Efésios 2:10 fala que Deus, né, nos preparou para andar em boas obras. Também vamos ver em 1 Pedro 2:9. Mas vamos entender que a justificação, a santificação é pela fé, mas a fé é verdadeira. E como sabemos que a fé é verdadeira? Porque ela se manifesta através de boas obras. São as evidências, né? Como nós vemos em Tiago 2:17, né? Fé sem obra é morta. Ou seja, se não tem evidências, né, de boas obras, então a fé foi morta. Você não creu, você não se arrependeu, não houve uma confissão de fé, realmente. A pessoa ela não se entregou a Cristo, né? E ela não se arrependeu dos seus pecados, ela não creu, ela não teve fé. E a fé autêntica é sempre acompanhada de boas obras, conforme é ensinado na, na reforma protestante. Por exemplo, a reforma protestante defende o sola fide, né? Só a fé. Gálatas 5, né? 6, vamos ler Gálatas 5, 6. Deixa eu procurar aqui Gálatas. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, tanto Israel como a igreja são chamados de um povo especial, tá? E que reflete o caráter de Deus através de uma vida santa, de boas obras,
As boas obras são evidências da fé viva e da transformação operada pelo Espírito Santo, tá? Só que a ideia de um povo especial de boas obras na Bíblia não implica que Deus viu um povo que já existia com essas características, aí Deus foi lá e escolheu, como eles defendem, como eles, né, eles defendem, né, a salvação pelas obras. Deus viu as suas obras, Deus viu o seu coração, aí ele te escolheu, e, né, como pregação do Salvador, do feijão crunchado, como é que é? Que aí Deus ele pega o feijão, aí ele vai selecionando, aí o feijão bom Deus escolhe, né? Não, em vez disso, a eleição de Deus ela é baseada em sua graça soberana. Que graça, um favor imerecido, dado. Deus nos amou incondicionalmente, não tínhamos, assim, por que que Deus nos amou? A gente não fez nada, nós não temos nada para oferecer a Deus, não tínhamos nada para oferecer. Jesus morreu nós sendo inimigos, então está baseada na sua graça, não nos méritos ou nas obras das pessoas. E que é um assunto para um outro vídeo. Mas é importante explicar isso aqui para vocês, meus irmãos, para vocês entenderem o que ele está falando, né? Que Deus falou assim: não, vou lá, tem um povo zeloso de boas obras, vou lá resgatar eles. Essa é a ideia na mente deles. Mas não, não, Deus escolheu um povo para andar em boas obras agora, né? Então é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Agora vamos para a terceira parte, né? Vamos analisar aqui a pregação. E tudo essa humanidade, mas as entranhas dele falou com ele, porque ele era só o verbo, ele era o verbo. O que é verbo? Verbo é ação, eu faço, tu faz, ele faz, eu pego, ele era só ação. E aquele anjo de luz, que era a segunda pessoa depois de Deus, ele via quando Deus, ele tinha só aquele único filho, e ele guardava ele, escondia. Quem Deus esconde, irmão, está escondido, ninguém acha. O Senhor vai esconder alguém do teu inimigo. Estão aí te procurando pelas internet, por todo canto, mas Deus te diz, está escondido. Aleluia. Escondia. Mas quando ele dizia, haja separação entre águas e águas, o verbo ação, ninguém via. Mas quando ele disse, vou destruir, as entranhas conversou. A ação falou com ele. Pai, se o sacrifício, oferta, os holocaustos, essas coisas não te agradaste, corpo me preparaste. Eu vou lá no templo da tua vontade, comprarei um povo especial, zeloso de boas obras. Deus falou, tu és meu filho amado, hoje te gerei. O anjo de luz já pensou, se ele gerou um filho, não sou mais a segunda pessoa. Muito difícil, viu? É assim, alguém pode dizer, não, mas ele errou e tal. Mas, irmãos, a palavra de Deus ensina que a posição de um presbítero é algo muito sério. Tem que estar apto a ensinar. E aqui está pregando num culto online para milhares de pessoas. Entendeu? Então, é muito sério. Se pregar em nome de Deus, fala que Deus revelou, que é mais grave ainda, porque esses homens falam que Deus revelou, que o que está saindo na boca deles é Deus falando. Então não vamos, irmãos, passar pano, tampar os olhos, tentar amenizar o problema, porque é grave. Porque, olha para você ver, ele falou aqui, ó, que Satanás é a segunda pessoa de Deus, que era a segunda pessoa de Deus. Olha o que ele falou, escreve aqui, ó. E aquele anjo de luz, que é Satanás, que era a segunda pessoa depois de Deus. Aí depois ele menciona que Jesus, quando Deus falou assim, quando Deus ele gera Jesus e fala, tu és meu filho amado, eu te gerei. Aí Satanás pensa, pô, ixi, agora eu não sou mais a segunda pessoa, já tá vindo outro do meu lugar. Aí ele fala, eu não sou mais a segunda pessoa. O anjo de luz era a segunda pessoa de Deus? Essa afirmação é uma grave heresia, porque coloca Satanás em uma posição de honra que ele nunca teve. E a segunda pessoa da Trindade é o Filho, Jesus, e não o anjo. Olha para você ver a doutrina da Trindade,
Ela ensina que Deus ele existe em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos coiguais e coeternos, mesma essência. Mateus 28:19, Jesus fala, né, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, você pode ver aí na sua Bíblia, que está escrito, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Você vai ver no Novo Testamento essa fórmula, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você vai ver no batismo de Jesus, o encontro de Jesus, o Espírito Santo e Deus. Em Gênesis mesmo, primeiro capítulo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um dos nomes que atribuídos a Deus, Elohim, é plural. Então, primeiro, ele desconhece a doutrina da Trindade, desconhece a pessoa de Jesus, conhece a pessoa de Deus, e não sabe quem são os anjos. Pregar que Satanás é a segunda pessoa da Trindade, tá? Então, em nenhum lugar das Escrituras vocês vão encontrar Satanás como segunda pessoa da Trindade, da segunda pessoa ou em tal posição. E aí depois ele fala, né, que Jesus estava escondido nas suas entranhas, nas entranhas de Deus. Ele falou bem assim, ó, Jesus estava escondido dentro das entranhas de Deus. Qual o texto bíblico que fala sobre isso? Quem é a pessoa que estava escondida nas entranhas de Deus? Jesus. Jesus estava escondido nas entranhas de Deus. O diálogo foi quando Deus estava. Esse diálogo que Deus estava decidindo destruir tudo. Quando que foi? Onde que está escrito? Então, essa imagem é altamente especulativa e não tem base bíblica nenhuma. A relação entre o pai e o filho é de amor eterno, de comunhão, mas não de ocultamento. Jesus estava lá escondido. E aí você vê que ele tenta fazer uma aplicação na igreja de um texto que não existe. E assim, Deus vai esconder você do teu inimigo e tananã. Uma aplicação de um texto que não existe. O filho sempre existiu com o pai. Vamos ler João, ó. Nós lemos João, capítulo 1, verso 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Não há menção de Jesus sendo escondido nas entranhas de Deus na Bíblia. Logo, isso é uma heresia. Vamos continuar ouvindo a pregação. Deus é o único ser que você não precisa falar. Ele conhece e vê o teu pensamento. Deus já viu o pensamento daquele anjo de luz e já elegeu alguém. Miguel, imagina, irmão, quando Senhor Miguel se apresentou, bateu continência. Pronto, Senhor, luta. Houve batalha no céu, mas aquele que Deus elegeu para ter vitória foi lutando, lutou. Não perde, irmão. Senhor te elegeu foi para ter vitória. Glória a Deus. Para no final da tua carreira, perdoa que eu está me vindo aqui, irmandade. Para no final da tua carreira, no teu funeral, glória, alguém vai dizer, glória, este foi fiel, este sofreu afronta, mas Deus deu a vitória. Miguel lutou, aquele anjo de luz, que era um anjo, irmão, que aonde ele pisava, pisava sobre pedras afogueadas. Mas quando ele foi perdendo a batalha, foi se transformando em uma coisa feia, foi virando um dragão. Porque quem perde, irmão, esta graça fica feio, espiritualmente. E quando ele foi jogado na terra, passou a cauda, trouxe a terça parte das estrelas. E um anjo saiu pregando, bem forte. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. A antiga serpente, Satanás, desceu para tentar todos que habitam na terra. Mas depois, lá em Apocalipse, lá em 3 de Apocalipse, diz: aquele que guardar a minha palavra, guardarei da hora da tentação, que virá para tentar todos que habitam na terra. Glória a Deus, Deus vai te guardar. E o Senhor está contigo no teu barco não afundará. Deus seja louvado. Então vamos lá. Ele falou, né, uma quinta parte dessa pregação, que ele fala que Satanás ele se transformou, né? Ele se transformou em um dragão, certo? Ele fala assim, ó, mas quando ele foi perdendo a batalha, foi se transformando em uma coisa feia, foi virando um dragão, né?
transformação de Satanás em um dragão, ele mencionou o texto de Apocalipse 12, versículo 9, é uma descrição figurativa, tá? É uma figura de linguagem, mas não é um processo de transformação física, como descrito na pregação, não é que realmente se transformou num dragão, né? Então, em Apocalipse 12, versículo 9, usa a imagem do dragão para representar Satanás. Isso é simbólico para descrever o quê? O que que quer descrever? A natureza maligna. O que que você pensa quando você imagina um dragão, né? Um bicho que cospe fogo, que destrói, devora todo mundo, coisa assustadora, chifres, né? Então, é uma figura de linguagem para descrever a natureza maligna e o papel dele como adversário de Deus, tá? Depois ele fala, né, que aí já vamos para a sexta parte desse trecho, que Miguel, ele foi, assim, eleito, né, que Deus já viu o pensamento de Satanás e elegeu Miguel e disse: "Luta, Miguel, né, vai lá". Qual que é o problema disso? Que a ideia de eleição de Miguel, em resposta ao pensamento de Satanás, é fictícia, surgiu da cabeça dele, porque isso não tem na Bíblia. Não sei de onde que tirou isso. Miguel, ele é apresentado como um arcanjo que luta contra as forças do mal. Mas não há eleição descrita na Bíblia. Não há. Vamos ver os textos que falam de Miguel? Vamos ver, por exemplo, Judas, capítulo 1, verso 9. Judas 1, 9, né? Porém, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, porém disse: O Senhor te repreenda. Vamos ver outro texto. Vamos ver Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. Está escrito assim, ó: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui esses textos, né, mencionam Miguel, mas não há nenhuma menção de eleição. Pelo menos na minha Bíblia, não. E também não tá escrito que ele substituiu Satanás. Aí nós vamos agora para a parte final, né? Vamos para a sétima parte, que é quando ele faz aplicação na vida dos crentes. Né? O Senhor te elegeu para ter vitória, né? Miguel lutou e tal. Qual que é o problema? Quando você aplica um texto bíblico na vida das pessoas, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a aplicação de um evento celestial, né, a luta lá, a batalha, a vida dos crentes, deve ser feita com cuidado para não distorcer as escrituras. Vamos pensar que eu vou pegar qualquer texto aí e tentar aplicar na vida dos crentes, né? Pegar a história de Salomão e Davi, que tiveram várias mulheres. Vou aplicar na vida dos crentes, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão de aplicação do texto na vida dos crentes. Só um alerta. Então, a vitória dos crentes é garantida? Sim, é garantida em Cristo. Vamos ler em 1 Coríntios 15, 57. Vamos ver lá, 1 Coríntios 15, 17. Peraí, isso. 1 Coríntios 15, 57, tá, irmãos? Perdoa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Tá? Mas as batalhas espirituais devem ser entendidas à luz das Escrituras, tá? À luz do Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Efésios 6, que fala da batalha espiritual e que nós temos que focar na armadura de Deus. Então, irmãos, essa pregação
né, concluindo aqui o vídeo, essa pregação ela contém várias heresias, distorções de textos, especulações, ficção, né? E é crucial que qualquer ensinamento seja avaliado, irmãos. Seja julgada a pregação, a profecia, à luz da Bíblia e da sã doutrina. Os pontos principais dessa pregação distorcem a natureza de Deus, a posição de Jesus Cristo e o papel de Satanás. O que pode levar, irmãos, quem está ouvindo essa pregação, que não tem, que é ingênuo às vezes, não tem entendimento, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, a uma compreensão errada da teologia cristã, irmãos. Por isso, irmãos, aconselho vocês, você que está assistindo, a examinar a Escritura mesmo, a ouvir a pregação e examinar na Bíblia, buscar. E outra coisa, irmãos, aconselho a buscar ensinamentos e pregações que sejam fiéis à palavra de Deus. Por isso, irmãos, se na tua igreja não tem pregação bíblica fiel às escrituras, irmãos, está na hora de você procurar uma igreja bíblica. Para de ficar usando desculpinha, ah, não, eu só vou no culto para cultuar Deus e ficar se alimentando dessas coisas, irmão. Ficar sendo conivente com essas coisas. Busque, irmão, lugares que ensinam e pregam a sã doutrina e que estejam em conformidade com a doutrina histórica da igreja. Esse é meu apelo para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, à luz das escrituras, essa pregação é bíblica? Não. É uma pregação antibíblica, que distorce a imagem de Deus, de Cristo, e coloca Satanás numa posição que ele nunca teve. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, deixa sua opinião e até o próximo vídeo. Deus abençoe.